Master e FGC, OpenAI e Oracle. Esse que você está ouvindo é o primeiro episódio piloto do Curadoria, que é um formato novo que nós estamos testando no Terraço Econômico. Como é que vai funcionar? É um programa com formato aberto, que está começando agora, e a ideia é trazer para uma discussão mais rápida e mais cara a cara, porque a gente sabe que podcast, no final das contas, você ouve. Mas, se você quiser assistir também e ver, é uma conversa franca entre eu e você que está assistindo aí agora. Não tem corte, não tem edição, a ideia é essa mesmo, essa é uma conversa entre nós, e o roteiro é aberto, mas tem alguns pontos lógicos. A ideia é esse um formato direto ao ponto, no qual eu falo qual é o tema, apresento brevemente o tema e no final dou uma opinião sobre esse tema. Sem mais delongas, então, começando o episódio piloto. Master e FGC. A gente teve a liquidação do banco, sócios presos, operação da PF rolando. Se você tinha dinheiro, vale a pena você procurar aí o FGC para saber como é que vão funcionar as coisas. Inclusive, para os efeitos sobre o mercado financeiro, recomendo que vocês procurem as análises do nosso amigo Daniel Souza, lá da Globo News e do Petit Jornal, que a gente inclusive colocou um vídeo dele muito legal no Instagram do Terraço Econômico no dia de hoje. Mas enfim, sobre esse caso, para começo de conversa aqui, que é FGC, para você que não tem a menor ideia disso. FGC é a sigla para Fundo Garantidor de Crédito, que é um fundo, eu vou falar de maneira bastante simplificada, tá? É um fundo privado entre os bancos, no qual cada banco coloca um pouquinho do que ele tem de capital ali nesse fundo e forma-se todo um montante que acaba sendo utilizado quando existe algum problema. Quando acontece algum problema de liquidez, quando algum banco quebra, alguma coisa do tipo. E esse fundo, com dados assim mais atualizados, ele tem cerca de 120 bilhões de reais, de todos os bancos que, claro, estão ali cadastrados nele. O que o Master fazia, no final das contas? Ele colocava, para além de vários outros detalhes, ele colocava o CDB dele, que é o ativo de investimento de renda fixa mais básico, vamos dizer assim, em um retorno muito maior que o do mercado, chegando aí a 140%, 150%, às vezes até 160% do CDI. Pequeno parênteses, CDI é a taxa que os bancos emprestam entre eles. E essa taxa é sempre um pouquinho abaixo da Selic. A Selic, nesse momento em que esse episódio está sendo gravado, está em 15%. Então o CDI está ali 14,8%, 14,9%. Então, você colocar 140% quer dizer que você está remunerando muito bem. E por remunerar muito bem, você acabou chamando muita gente. Por você chamar muita gente, você acaba tendo um volume muito grande. E aí que está o problema. O Fundo Garantidor de Crédito, ele serve para evitar certas situações, evitar certos problemas de liquidez pontuais, entendeu? Imagina o seguinte cenário, esse fundo aí tem mais ou menos 120 bilhões de reais, são dados mais atualizados. Teve um problema, aí um banco pequeno vai lá e quebra, deu um problema de 500 milhões de reais. É grana? Claro que é grana, ninguém está falando que não é. Mas é 500 milhões de reais? Esse fundo vai lá, joga água em cima desse incêndio de 500 milhões de reais e beleza, se contém naquilo, Até um pequeno parênteses aqui, isso me lembra o caso do Banco Pan-Americano, quando teve problema, aquele banco que era do Silvio Santos, acabou sendo vendido depois, era na casa de 2,3 trilhões de reais. Trilhões não, perdão, a gente às vezes se perde no número de zeros, parece até que a gente está no plano Sarney, mas enfim, 2,3 bilhões na época. O Silvio Santos até colocou vários bens dele em garantia, colocou o SBT e tudo mais. Mas enfim, então vamos ficar na mesma página. Esse fundo serve para dar uma espécie de resgate ou alguma coisa nessa direção para quando acontece algum problema de liquidez, algum banco quebra ou alguma coisa do tipo. Só que com esse 140% de CDI no CDB, 150%, 160%, o que acontece é que entrou uma quantidade muito grande de recursos e dado que aí tem outros problemas, e aí eu recomendo, e no caso vocês vão notar nesse formato que eu olho para você,
que está assistindo aqui comigo, ou para vocês, né, caso você esteja assistindo em mais de uma pessoa, e de repente eu olho para outro lugar. Estou olhando para onde? Estou olhando para a tela, onde eu vou ver, onde eu deixo em separado as fontes, para a gente discutindo, para ficar uma conversa bastante balanceada. Se você quiser saber outras coisas que aconteceram, né, que fizeram o Master aí acabar entrando nesse olho do furacão, você pode conferir esta reportagem da Piauí, que é os negócios de alta tensão de um banco, como Daniel Vorcaro multiplicou o patrimônio do Master, de 23 de outubro de 2024. Então, quer dizer, um pouquinho mais de um ano para cá. Nessa reportagem tá bastante explicado, tem muita explicação do que aconteceu. Né? E aí chegou-se ao momento atual, a operação da PF, sócios presos e tudo mais. Existe um conceito na economia que é o conceito de moral hazard, né? O risco moral, por assim dizer, que de maneira muito reduzida, sem entrar em economês, em alguma coisa mais técnica, é quando você, diante de algum bolsão de liquidez que possa resolver algum problema, você toma a decisão de que eu não preciso ser tão precavido assim, eu posso realmente abusar porque alguém vai me salvar. E aí que vem em questão de números neste caso. De novo, tudo muito em suspensão, acabou de acontecer, como que o FGC vai lidar com isso? São outros 500, não estou aqui para responder isso, mas só estou para colocar um ponto na mesa. O Master é um banco pequeno, se a gente for observar, tem bancos muito maiores do que o Master, né? Tinha, né? Porque o Master, de fato, acabou de ser liquidado. Mas, enfim, é um banco pequeno, e eu falei para vocês agora há pouco, falei para você, ou vocês, eu vou oscilar, tá? O formato tá livre, vamos com calma, isso aqui é só o piloto. Falei para vocês agora há pouco que esse fundo, ele tem mais ou menos 120 bilhões. Sabe quanto que só os ativos desses CDBs, que pagam muito bem, do Master representavam? 1/3, porque seria mais ou menos 41 bilhões adicionados por um banco pequeno, e que tem na reportagem, lá vale a pena vocês verem, tem outras reportagens também da revista Piauí que falam sobre esse caso, algumas mais recentes, inclusive a Piauí soltou um perfil do cara hoje, né? Os caras têm um timing espetacular. Em outras reportagens vocês vão ver que tem vários negócios ali que são questionáveis, são complicados de lidar, e assim, gente, por que é importante você ficar de olho nessa questão do quanto que o investimento financeiro está te pagando? O banco está pagando tanto por cento do CDI. O CDI, ele é só uma régua, né? É o dinheiro que os bancos pegam entre si, se emprestam, e que se você emprestar para o banco por meio de um CDB, você vai estar basicamente financiando a atividade do banco. Se você está financiando a atividade do banco, não faz sentido você imaginar, a não ser que esse banco tenha alguma coisa muito especial, né, e mexa com alguma atividade muito mais lucrativa do que a média, você não pode esperar muito mais do que a média, tá? CDB é um negócio de renda fixa, um negócio mais calmo, a gente já tem uma Selic bastante elevada, estruturalmente, inclusive, não é só agora que está em 15, ela é estruturalmente elevada, a taxa de juros do Brasil. Então, assim, veio uma oferta muito, muito boa, muito acima, sabe? Se questione, veja se vale a pena, dá uma pesquisada, vê se tem alguém falando alguma coisa, porque nesse caso do Master especificamente, se a pessoa desse uma buscada, nossa, 140%, cara, você está olhando ali na corretora, sai da corretora, dá uma pesquisada, pesquisa a instituição, pesquisa se tem alguma coisa errada, evitaria, né, muitos problemas, mas enfim, agora Inês é morta, né, como diria aquela velha frase, aquela velha sabedoria. Tem investimento público envolvido, a Previdência do Estado do Rio de Janeiro parece que colocou 1 bilhão, alguns lugares falaram 2 bilhões, mas enfim, colocou uma bela grana nisso aí. Tem conexão política graúda, tem, segundo a Polícia Federal, contratos na casa de 12 bilhões de reais que envolvem fraudes, e tem até o fato, se você quiser uma curiosidade, que esse cara foi preso, né, um dos sócios relevantes, ele é investidor da SAF do Clube Atlético Mineiro. Então fica aí essa curiosidade. Essa história ainda vai se desenrolar. Eu pessoalmente estou no aguardo aí da série do Globoplay ou do Netflix. Realmente não dá para perder um negócio desse. Agora é o momento da minha opinião. Operações como essa que a gente viu acontecer, e obviamente a gente vê só a ponta final, né? Tem toda uma investigação até chegar nesse dia. Essas operações são um ponto positivo na gestão do Galípolo,
do Gabriel Galípolo como presidente do Banco Central, e também um ponto positivo em relação à Polícia Federal. E, claro, também um ponto positivo da Piauí, né, que falou desse assunto abertamente, sem medo de perder patrocinador, mais de um ano atrás. E por que eu falo sem medo de perder patrocinador? Porque existem meios de mídia que são patrocinados por empresas, eram, no caso, patrocinados por empresas como a Ambipar e Americanas, que são duas empresas que deram muito problema aí nos últimos períodos, mas nada se comentava com medo de perder o patrocinador. Parabéns aí, Piauí, que fez isso de maneira bastante aberta. Vida longa, e renovarei a assinatura em breve. Segundo assunto agora, OpenAI e Oracle. Financial Times trouxe, agora recentemente, que uma parceria anunciada entre a Oracle e a OpenAI, que envolveria data centers de valor esperado de cerca de 300 bilhões de dólares, né, com uma grana, um investimento bastante grande. Na verdade, essa parceria teria valor presente, né, descontando tudo que se espera de resultado futuro desse investimento. Esse valor presente seria de 74 bilhões negativos. É isso mesmo que você ouviu, né? Uma parceria de 300 bilhões e o valor presente esperado no momento atual, 74 bilhões negativo. Inteligência artificial é uma coisa importante? Claro que é importante. É muito importante, muito relevante. Provavelmente você que está vendo isso aqui agora também usa, eu também uso, enfim, né? É normal. É relevante e traz avanços. Mas, e aí que a gente tem que tomar cuidado, acabou virando uma festa do caqui, né? Como algumas pessoas costumam dizer. Onde é basicamente a OpenAI, ou era pelo menos até bastante recentemente, é basicamente a OpenAI aparecer dizendo: olha, eu fiz uma parceria com a empresa tal, e a empresa sobe pra caramba na bolsa e vai dar tudo certo. A OpenAI, gente, é uma empresa que, sim, ok, ela tem lá 13, 14 bilhões de receita, só que ela ainda opera no vermelho. As atividades dela ainda são sustentadas basicamente pela Microsoft e pelo SoftBank, né, pelo Masayoshi. Então, assim, não faz o menor sentido, vamos ser claro aqui, não faz o menor sentido uma empresa que faz de dinheiro, eu não estou falando de resultado, porque no resultado ela está negativo, que faz de dinheiro 13, 14, 15 bilhões de dólares, anunciar parceria de 300 bilhões de dólares, tá? Isso não faz o menor sentido, não faz o menor sentido mesmo, sob qualquer ótica que você quiser olhar. E assim, por mais que sejam investimentos bastante produtivos, e ninguém está dizendo que não são, o grande problema é quando você para olhar um detalhe que faz muita diferença, que é o CAPEX, né? O CAPEX, no caso, são os investimentos alocados, né? A parcela do resultado, a parcela do que a empresa tem ali de disponibilidade, ou pelo menos de plano futuro, para colocar em investimento. Na prática, a grande dúvida é sobre o futuro e o retorno desse CAPEX. Para vocês terem uma ideia, se for juntar todos os anúncios que foram feitos de empresas de tecnologia das mais diversas, o que foi anunciado para os próximos anos é na casa de $1 trilhão de CAPEX. E esse CAPEX, no caso, para fazer o quê? Para fazer data center, para fazer infraestrutura física para rodar a inteligência artificial. Eu vou dar dois exemplos aqui, um pouco diversos, e vocês vão entender onde é que eu quero chegar. Vocês lembram quando chegou o Uber, né? Quando começou o Uber no Brasil? Que aí depois tinha a Lyft, e aí tinha a Cabify, e aí tinha os três brigando, e depois a Lyft saiu, a Cabify saiu, ficou o Uber. Ok. Vocês lembram quando chegou também o iFood? Quer dizer, o iFood é até não sei se é um exemplo muito bom, porque o iFood existia por telefone muito antes, mas enfim, pensa no iFood como aplicativo. Quando começou o iFood, aí tinha o Uber Eats, e tinha também o Rappi, e hoje tem basicamente o iFood. Se bem que tem a 99 Food, que é uma outra treta, fica para um outro episódio. Esses mercados absolutamente disruptivos, né, altamente tecnológicos, eles costumam ter uma regra, que é a seguinte: o vencedor leva tudo, né? Aquela velha música do ABBA, The Winner Takes It All. O que significa isso? A partir do momento em que
a empresa conquista uma fatia de mercado o suficiente para ela ser a empresa preponderante daquele mercado, ela não vai ficar inventando moda e rasgando dinheiro, né? Rasgando dinheiro é uma expressão muito forte, mas ela não vai ficar queimando margem, vai, por assim dizer, para se tornar a grande empresa, porque ela já é a grande empresa. Agora, se você parar para pensar, a empresa que está mais verticalizada, ou seja, em todas as pontas de inteligência artificial, ela tem alguma base própria, é a Alphabet, né? A empresa mãe da Google, do Google, né? Todas as outras empresas têm estruturas de AI, mas em alguma ponta elas utilizam estruturas de outras empresas, né? Elas não rodam sozinho o AI, se for simplificar bastante. A grande dúvida agora, que essa notícia da Oracle com a OpenAI né, abre os olhos assim, para a gente pensar bastante sobre isso, a grande dúvida é o seguinte: será que quando a gente tiver um vencedor dessa corrida, os outros vão continuar investindo desse mesmo jeito? Vamos supor que seja a Alphabet, que seja o Google, que seja o vencedor disso. Você acha mesmo que a Microsoft vai continuar colocando 100 bilhões de dólares, 200 bilhões de dólares por ano? Ou que a Meta vai colocar 100 bilhões de dólares, 200 bilhões de dólares por ano? Você acha que faz sentido? E eu estou realmente colocando uma pergunta sincera e honesta, aberta, se você quiser comentar aqui embaixo depois que esse episódio acabar. Agora o momento da opinião. Das duas, apenas uma dessas coisas vai acontecer. Ou esse CAPEX imenso que foi anunciado para os próximos anos diminui mais adiante, porque quem vencer a corrida da inteligência artificial vai acabar fazendo com que as outras não corram tanto assim, e aí provavelmente essa empresa vencedora vai acabar alugando essa infraestrutura das outras empresas, ou em algum momento a gente vai chegar na conclusão de que sim, existe ganho de produtividade, mas esse ganho de produtividade não é infinito, então não compensaria colocar 200, 300, 500 bilhões de CAPEX. Né? Não faria sentido colocar 200, 300, 500 bilhões de investimento em infraestrutura para manter isso, né? Uma análise financeira de médio e longo prazo. Qual é a resposta? Não sei qual é a resposta. Isso aqui, de novo, voltando aqui à curadoria, só estamos trazendo temas para vocês que a gente transformaria em um episódio do TerraçoCast. Agora nesse formato um pouco mais desinibido, esse formato um pouco mais tete a tete. Você vê que, né, eu fico gesticulando com a mão como um louco, mas enfim. Agora, indo para o encerramento. Esse formato que você está assistindo agora é um teste, é um piloto. Quando é que vem o próximo episódio? Não sei, mas se você acompanhou o TerraçoCast nos últimos anos, comenta aqui embaixo o que você achou dessa ideia, de ficar mais despojado, mais tete a tete, o que você gostaria de ver por aqui e tudo mais, porque aí ao longo do tempo a gente vai afinando essa entrega, vai ficando cada vez mais profissional, mais adequado, uma discussão mais legal, né? Mais frutífera para todo mundo. O próprio TerraçoCast, eu vou contar até esse segredo para vocês. Você vê, episódio piloto, eu já estou contando bastidores. Mas o próprio TerraçoCast, para ele chegar no modelo em que ele se encontrava, né, que ele alcançou a maturidade, foi mais ou menos um ano. Tá? A gente foi mudando, testando novas coisas, em mais ou menos um ano ele alcançou maturidade. Então, de fato, estamos começando agora. Então, te agradecer se você assistiu até agora. Se inscreve no canal, clica no like e comenta, por favor. Agora no começo é o momento que a gente mais precisa do feedback de vocês para a gente ir adequando. Eu sou Caio Augusto, hoje é dia 18 de novembro de 2025, esse foi o episódio piloto do Curadoria. Até o próximo!